Olá, pessoal! Dando continuidade, então, aos nossos assuntos de estatística básica, nós vamos falar sobre medidas epidemiológicas. Então, nesse vídeo eu vou falar de prevalência, incidência, sensibilidade, especificidade, valor preditivo negativo e positivo do teste e também do valor preditivo positivo e negativo populacional. Então, a prevalência, vocês já ouviram essa definição antes. É a proporção de pessoas com determinada doença em determinada população e em determinado tempo. Um exemplo, doença, lúpus, uma prevalência de 1 para 2.000 na população determinada, população brasileira, em um determinado tempo em 2020. Falando isso de outra forma, a cada 2.000 pessoas, uma tem lúpus em 2020 no Brasil. Já a incidência são casos novos dessa mesma doença em determinada população em determinado tempo. Falando novamente do lúpus, nós temos 8,7 casos para cada 100.000 pessoas, casos novos de lúpus no Brasil, dados de 2020. Então, a cada 100.000 pessoas do Brasil, 8,7 receberam um diagnóstico novo de lúpus em 2020. E em doenças prevalentes e de longo curso, às vezes a gente vai falar mais na prevalência do que na incidência, como, por exemplo, asma. 10% da população brasileira tem asma. A cada 10 pessoas no Brasil, uma tem asma. Quando a gente fala de sensibilidade, é a probabilidade do seu teste dar positivo se você for doente. Você também já deve ter visto essa formulazinha, onde eu ponho A, onde eu ponho B. Vamos entender como que a gente constrói a tabela, o que significa cada um dos conceitos, e aí vocês não vão precisar mais decorar as fórmulas. Então, a gente vai colocar doente, não doente nas colunas, teste positivo e negativo nas linhas. O que é a sensibilidade? Os verdadeiros positivos entre os doentes. Então, se eu colocar aqui o A, B, C, D, é o meu A dividido pelo meu AC. Eu vou fazer a leitura na vertical e na primeira coluna. Já a especificidade é a probabilidade do seu teste dar negativo se você realmente não for doente. Tá nessa casinha aqui, você vai dividir esse número pela somatória da coluna e dessa vez da segunda coluna. Quando a gente está falando de valor preditivo positivo, a gente vai ler agora na horizontal. Então, o valor preditivo positivo, ele está na mesma casinha que estava a sensibilidade. Só que a sensibilidade a gente estava lendo na vertical e o valor preditivo positivo a gente vai ler na horizontal. Então, é a quantidade de positivos dentre todos os testes positivos. O valor preditivo negativo, ele também vai estar no mesmo local em que estava a especificidade. Mas aqui, mais uma vez, a gente vai fazer a leitura na horizontal. Os testes negativos, que foram negativos nos não doentes, dividido pelo valor total de testes negativos. Muito bem, e o que eu faço com essa informação? Então, vamos para um exemplo. Uma mulher de 35 anos, ela está sentindo uma dor torácica não anginosa e ela fez um teste ergométrico para avaliar a possibilidade de insuficiência coronariana. Que dados você precisa para avaliar essa conduta do ponto de vista estatístico? Você precisa saber sensibilidade, especificidade do teste e a prevalência de insuficiência cardíaca em casos como esse. Então, a sensibilidade do teste é 85%,
a especificidade 75% e a prevalência de incidência coronariana em mulheres de 35 anos sem outros fatores de risco, como o caso da nossa paciente, é de 1%. E aí você vai falar, tá, e eu faço o que com isso? Você vai pensar qual é a probabilidade deste teste ser positivo e a mulher não ser doente. Esse é o teu maior risco. E essa resposta vai depender da prevalência da doença. Por isso que a gente já colocou que a prevalência, no caso da nossa paciente, é de 1%. O valor preditivo positivo que nós vimos anteriormente é o valor preditivo positivo do teste. Mas nós também temos o valor preditivo positivo da população, que vem nessa fórmula que parece complexa. Então, o valor preditivo positivo populacional é a sensibilidade multiplicado pela prevalência e dividido pela sensibilidade multiplicado pela prevalência somado a 1 menos a especificidade multiplicado por 1 menos a prevalência. Para facilitar a nossa vida, existem normogramas que nós podemos usar e é o que nós vamos usar nesse exemplo. Então, esse é um normograma para um teste com sensibilidade de 85% e sensibilidade de 75%. E aí a gente vem aqui na prevalência de 1% e lê o valor do valor preditivo positivo e do valor preditivo negativo. Então, o valor preditivo positivo, nesse caso, é de 3,3. Então, eu tenho uma probabilidade de 3,3% desse exame ser positivo e a minha paciente realmente ter uma insuficiência coronariana. Já o meu valor preditivo negativo é de 99,8. Então, nesse caso, um valor negativo é mais informativo para mim do que um teste positivo. Mas e se ao invés de eu ter uma mulher de 35 anos sem fatores de risco, eu tiver um homem de 65 anos, hipertenso e com dor precordial? A probabilidade de insuficiência coronariana dele é de 94%. O cenário é completamente diferente e a gente pode perceber isso fazendo a leitura no normograma. Então, se a gente chegar aqui em 94%, o valor preditivo positivo do meu teste, ele inverteu a posição. Então, para 1%, ele estava aqui e agora ele está lá em cima. Para 1%, meu valor preditivo negativo estava lá em cima, quase batendo no 100, e agora ele caiu aqui para baixo. Então, meu valor preditivo negativo, nesse caso, é de 24%. Então, um homem de 65 anos, hipertenso, com dor precordial, cujo teste ergométrico veio negativo, ele ainda tem uma chance de 24 em 100 de realmente estar com insuficiência coronariana. E qual é o valor preditivo positivo desse meu teste? 98%. Vejam como o cenário da prevalência vai mudar muito a interpretação que eu vou ter desses testes. Estes exemplos foram retirados deste artigo. Outra coisa importante da gente falar é a curva ROC, que significa Receiver Operating Characteristic, que é a relação entre os verdadeiros positivos e os falsos positivos. Os verdadeiros positivos é a sensibilidade, já os falsos positivos é 1 menos a especificidade, porque a especificidade são os verdadeiros positivos. Baseado. Então, você pega os dados do teste e você constrói a curva ROC. Vamos supor que você não sabe nada do teste, você foi no programa de estatística e veio essa curva. Qual dos pontos você escolheria como ponto de corte? O A1, o A2 ou o A3? A resposta é depende qual o objetivo do teu teste. Vamos pensar que você está no banco de sangue e você vai fazer algumas sorologias para determinar se você vai poder usar ou não o sangue doado. Vamos pensar num vírus que tem um baixo impacto. Ele vai ter um impacto, mas não é um impacto tão alto. Vamos supor um rinovírus. Nesse caso, você quer um bom balanço entre sensibilidade e especificidade para que você não perca muito sangue, que você também não corra o risco de transfundir sangue com um rinovírus positivo.
Nesse caso, um bom ponto de corte seria o ponto A1. E se você estiver pensando em HIV, por exemplo? O HIV, se você deixar passar um teste positivo como negativo, você vai ter um grande problema. Então, o que você faz nesse caso? Você joga a sensibilidade lá no alto, mesmo correndo o risco de ter muitos falsos positivos. Os bancos de sangue fazem exatamente isso. Quando você doa sangue, o primeiro teste que é feito é um teste que tem uma sensibilidade super alta. E aí, o que vai acontecer nesse momento? Vão vir muitos falsos positivos. E aí, você testa novamente essa amostra que veio positiva. Nesse caso, você quer ter certeza dos realmente negativos. E aí, você pode perder um pouco da sensibilidade. E aí, você escolheria, então, o ponto de corte A3. E é exatamente isso que acontece no processo de triagem de um banco de sangue. Eu espero que com isso tenha ficado um pouco mais fácil de entender esses conceitos epidemiológicos e deixo aqui o último slide lembrando que correlação não é sinônimo de causalidade, lembrando aqui um R de 0,87, mostrando então a correlação entre a idade da Miss América e os assassinatos por vapores quentes e objetos quentes. A gente se vê na próxima aula.